Bom, como tu bem falou, a minha formação toda, a minha história começa na graduação, com a formação em fisioterapia, e já ao final da graduação, o primeiro curso pós-graduação, então, que eu fiz, foi o curso de acupuntura, e foi pela Associação Brasileira de Acupuntura. Então, entre as PICs, né, digamos, a minha expertise está voltada para a acupuntura, né? Uhum, Depois da acupuntura, eu fiz a minha especialização em dor e medicina paliativa pela Federal do Rio Grande do Sul, dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que tem um ambulatório voltado para dor e cuidados paliativos, e dentro desse atendimento, ele tem um ambulatório voltado para acupuntura, com uma visão mais contemporânea da acupuntura, com fundamentos que busca aí as bases dentro da neurofisiologia, e eu acabei tendo contato com outro olhar da uhum, prática da acupuntura, e que foi daí que me levou a voltar um pouco na ciência básica e estudar neurofisiologia, neuroquímica, e, e aí tem toda uma história que eu acabei entrando na neurociências, né? E que venho contribuindo com algumas pesquisas até então. uhum. E De lá para você, cá, eu acho que foram que, uns 24 anos, mais ou menos, nesse trabalho aí. entendi, entendi. Eu acho que né, a gente tava falando um pouquinho disso, né, até nos bastidores, né, desse contato da tradição, né, também com esses estudos modernos, né, e eu acho que é um olhar muito importante, né, e uma contribuição muito importante que a gente tem, né, da ciência ocidental, da neurobiologia, né, para né, as PICs de uma forma geral, né, mas no caso da acupuntura, é a partir do momento que ela não tenta, né, apagar esse conhecimento, né, que eu acho que foi uma das grandes. Ainda tem essa crise, né, mas eu acho que está até melhorando agora a partir dos estudos das racionalidades, né, a própria Organização Mundial da Saúde, né, valorizando o conhecimento tradicional, né, você até falou, né, o reconhecimento da medicina chinesa como patrimônio cultural, né? Então a gente já não tem tanto aquela pressão de reexplicar, né, a medicina chinesa, né, que tinha, né, 20 anos atrás, eu acho que isso era bem mais forte, né? E aí um sentido de dizer assim, essa linguagem filosófica não serve para nada, o que funciona realmente é isso, né, do ponto de vista neurológico, né? Que você acha assim dessa contribuição e desse como é que está hoje nesse momento, né, essas questões? Daniel, acho que para começar, tu pontuou muito bem. Eu acho que eu posso acrescentar o seguinte: o conhecimento ele nunca deve ser excludente, né? Não é porque a gente está, digamos, conquistando novos conhecimentos que a gente vai simplesmente negar ou rejeitar o que tem no passado. Um outro ponto que tu acabou colocando também é a questão que, na verdade, eu não posso colocar em xeque uma cultura de um povo, né? Então, Uhum, quando a gente fala em medicina tradicional chinesa, em acupuntura tradicional chinesa, a gente tem ali como bases fundamentais a cultura. E a ciência ela não está com esse olhar para provar se existe ou não existe yin yang, se existe ou não existe meridiano, né? Não é isso que tá em prova, né? Obviamente, a ciência busca entender, em termos de recurso biológico, em termos de plausibilidade biológica, que de fato acontece quando a gente estimula a superfície do corpo com uma agulha, com pressão, né? Ou uma determinada parte do corpo, o que biologicamente acontece, né? Então, esses são os estudos de ciência básica, que a gente procura entender os potenciais mecanismos de ação uhum, dessa abordagem, né? O outro aspecto é saber se ela é eficaz para condições que, na verdade, são condições importantes dentro da saúde da população mundial. Então, são estudos clínicos que vão avaliar a eficácia da intervenção frente a inúmeras condições. E aí a gente vê a avaliação assim, a gente avalia como muitos erros que as pessoas cometem a tentar julgar esse tipo de recurso.
Primeiro, é unicamente fazer uma pergunta muito simples em relação à acupuntura. Querer saber se a acupuntura funciona ou não funciona, né? E essa é uma pergunta incompleta. A gente tem que saber em que condições ela pode ajudar ou não, né? Então, para isso, existem estudos específicos que vão, na verdade, analisar a eficácia dela frente a uma determinada condição. O outro erro que eu vejo é toda vez que tu quer... Posso só nesse ponto fazer um comentário, né? Que Claro, já que você vai trazer um outro também. É, inclusive essa pergunta, né? Ela não só é incompleta, né? Como ela é meio, do ponto de vista metodológico, né? Complicado, né? Você pergunta assim, a acupuntura funciona para tal condição, né? Primeiro eu tenho que caracterizar o que é acupuntura, o que está sendo pesquisado, né? Eu estou aplicando um protocolo de acupuntura, eu estou exato. aplicando uma acupuntura individual, né, e personalizada para aquela pessoa, né? Quem está fazendo aquela acupuntura, né? Então é alguém que tem formação para aquilo, quanto tempo de formação ele tem, né? É alguém recém-formado ou é alguém né, tem 20, 30 anos de experiência com a acupuntura, né? Como se a acupuntura fosse um fenômeno simples e único, né? Que é a gente pega essa base da pesquisa do medicamento, né? Então a substância X, né? Ela funciona? Essa pergunta é muito clara e óbvia. Eu estou querendo saber se aquela substância funciona para aquela condição, tá? Perfeito, né? Mas quando eu pego um fenômeno complexo que tem um monte de variável e eu resumo e digo se a acupuntura funciona, ela, ela tem tantas variações, né, que dificilmente eu consigo isolar todas essas variáveis e ter uma resposta concreta, né? Então, eu deveria, inclusive, né, detalhar mais o que está sendo pesquisado, né? Então, o protocolo X, né, que eu aplico as agulhas dessa forma, sendo realizado por tais profissionais, não sei o que, não sei o que, não sei o que, então você vai detalhando, né, o que, que aconteceu, funciona ou não funciona, né? Então, aí você tem a resposta completa do que aquela pesquisa está realmente respondendo. Quando eu pergunto assim, a acupuntura funciona? É quase como se eu perguntasse assim, a medicina inteira tem alguma coisa, né, para curar tal coisa? É uma pergunta Exatamente, muito ampla, exatamente. né? Acho que é uma boa analogia. Daniel, tu acabou descrevendo o que seria um estudo de qualidade, né? Levando em consideração todos esses aspectos que tu citou. Então, basicamente, é isso que a gente tem que avaliar num estudo. Agora, é óbvio que a gente vai encontrar em qualquer disciplina, digamos assim, bons e maus estudos, né? Agora, eu posso pegar um estudo que, de repente, o desfecho não foi tão favorável para determinado recurso, aqui a gente está falando da acupuntura, de repente, ó, viu, ó, a acupuntura simplesmente não foi favorável aqui nesse desfecho, né? Mas aí a pessoa não se dá o trabalho de ver todos esses itens se o estudo é de qualidade para julgar isso, né? Se for o contrário, se for uma conclusão com desfecho favorável, aí o crítico se debruça sobre o estudo para tentar achar um furo para desqualificar esse estudo. Então, isso que a gente chama de viés. Esse é um aspecto importante. Isso existe muito, a gente vê. Mas eu acho que é mais comum é a pessoa chegar numa rede social, chegar no seu canal, né, para chamar a acupuntura de pseudociência, traz aspectos culturais da medicina tradicional chinesa para desqualificar a cultura de um povo, né, a cultura de Uhum. uma tradição, né? Então, isso eu acho um aspecto grave, entendeu? E não é isso que a gente avalia nos estudos, né? A gente não está tentando desconstruir nada, né? E a gente não está tentando, na verdade, gerar um conhecimento que seja excludente a outro conhecimento. Então, eu acho que isso tem que deixar bem claro. Outra coisa que eu queria deixar claro é o seguinte: se a gente for pensar como recurso não farmacológico, falando em ciência, eu me arrisco a dizer que é possível que a acupuntura seja o recurso não farmacológico
mais pesquisado na atualidade, pelo número de estudos que tem, né? Então, se por um lado a gente tem a parte de pessoas que tentam desqualificar a acupuntura, ou a acupuntura tradicional, a medicina tradicional chinesa, nós temos também, pelo outro lado, profissionais que são da área da acupuntura, que querem buscar, na verdade, o conhecimento dentro da ciência para erroneamente tentar mudar a concepção de acupuntura, né? Do tipo, mudar a fundamentação ou tentar explicar, traduzir fenômenos que são dessa cultura tradicional, agora dando uma nova roupagem, entendeu? Então, eu vou ter um novo produto aqui para oferecer, que é uma acupuntura, que eu vou usar uma nova linguagem, eu vou traduzir o yin e o yang por sistema nervoso simpático parasimpático, e acaba fazendo misturança completa, assim, que também não é o ideal, né? Então, eu acho que a gente tem racionalidades, eu acho que dá para usar essa palavra, né? Tu pode me corrigir se eu estiver errado, mas são racionalidades diferentes. Em certos aspectos, assim, faz muito sentido uma com a outra, mas uma jamais é a tradução da outra e uma não precisa da outra para ser traduzida, né? Então, as pessoas têm Claro. que entender que, cientificamente, a gente pesquisa mecanismos voltados para a questão da acupuntura e busca entender em quais condições a acupuntura tem um desempenho melhor, ou se ela tem um desempenho em determinadas condições, que são estudos clínicos, né? Mas eu acho que a gente tem que respeitar e deixar lá a cultura tradicional, né? Essa é a maneira com que o acupunturista usa para fazer o seu diagnóstico, o seu raciocínio clínico, né? Uhum. Eu acho que isso é importante ressaltar.